E terminou na Neoquímica Arena, Corinthians 2, Santa Fé 0, Coringão 100% na Libertadores. E quem criticou o Diniz, hein? Quem falou que o Corinthians não ia dar certo na mão dele, a loucura começou. Que jogo do Corinthians, principalmente no segundo tempo. Rodrigo Garro, monstro, vem crescendo a cada partida com o Fernando Diniz. Gustavo Henrique, o melhor zagueiro do Brasil, um gol e uma assistência. O que joga de bola esse zagueiro do Corinthians? E como o Corinthians evoluiu tão rápido, em 10 dias o Fernando Diniz fez o que o Dorival Júnior não fez em um ano, escalar 3 vezes consecutiva a mesma equipe num curto espaço de tempo, jogos em cima de jogos. E o Dorival falou que não dava, e tinha gente querendo o Dorival Júnior no Corinthians. Se mandar o Dorival embora, nós vamos cair, vá pros quintos dos infernos. Acredita, irmão, estão deixando eu sonhar com a Libertadores. Será que é impossível sonhar? Não, não é impossível. Diniz já foi campeão da Libertadores da América, e o Corinthians na mão dele vai evoluir muito ainda, eu tenho certeza absoluta. Foi uma bela contratação do presidente Osmar Stabile, que hoje à tarde recebeu uma notícia que foi feito um pedido de impeachment para ele, o que para mim é uma baita de uma canalice, vindo de Antônio Roque Cittadini. Quem é Cittadini, irmão? Os caras querem desinstituir o presidente, o cara que acabou de chegar, que tá colocando a casa em ordem, que tá fazendo contratação, que tá pagando as contas, acabou de pagar 8 milhões, tá quase aí acertado com o Tajeres para pagar definitivamente o Rodrigo Garro, trouxe o Diniz, o time bem na Libertadores, e tem torcedor querendo impeachment. Vocês estão de brincadeira. E o Antônio Roque Cittadini não passa de um picareta, não passa de um sem vergonha, que é o mesmo que derrubou e fez de tudo para derrubar o Augusto, e quando o Augusto caiu, ele correu atrás do Augusto para fazer aliança política. Olha como é nojenta essa política. Antônio Roque Cittadini, que acabava com o André Sanches, hoje se aliou ao André Sanches. Então olha como é nojento. E aí o torcedor vai permitir um impeachment nessa altura do campeonato, no mês de abril, irmão. Se isso acontecer, vocês vão destruir o Corinthians, porque o Stabile pode ter todos os defeitos, mas ele não é bandido, ele não é ladrão, ele não tá roubando o Corinthians. Mas enfim, a gente vai falar muito dessa questão do impeachment amanhã. Vamos focar um pouco agora no pós-jogo, porque o Corinthians fez uma grande partida, já tinha feito um bom primeiro tempo. O Corinthians precisava, estava indo muito com a bola, tentando entrar com a bola dentro da área, só passe, toque, 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 e pouca efetividade, pouco cruzamento. E o Diniz chamou os caras, cobrou exatamente isso: vamos cruzar um pouco mais a bola, vamos tentar bater um pouco mais no gol. E aí no segundo tempo ele consegue acertar, o Corinthians volta com um ímpeto muito maior do que o time do Santa Fé, e logo no começo do jogo faz 1-0, numa batida de escanteio do Garro, cabeçada de Gustavo Henrique, o Ranieri foi lá e fez o gol. Depois o Rodrigo Garro bate uma falta maravilhosa, de novo a bola vem no pé do Gustavo Henrique, que meio caindo ali, ó, um voleio, fez 2-0 e sacramentou a vitória do Coringão. 6 pontos na Libertadores da América, pra ninguém colocar defeito. E o torcedor precisa entender que nem sempre jogos da Libertadores você vai ser 90 minutos aqui, irmão. Libertadores não é isso. Libertadores é estratégia, inteligência. Não é sempre que você vai jogar bonito, mas você pode ser efetivo para ganhar o jogo. Não é Campeonato Paulista, não é jogo contra o Mirassol, não é jogo contra o Bragantino, não é jogo contra o Remo no Brasileiro. É Libertadores, irmão. E o Corinthians fez o seu dever de casa, venceu, garante a liderança do grupo, e amanhã joga Platense contra Peñarol. De repente mais um empatezinho dessas duas equipes, aí o Corinthians fica, ó, tranquilo e bonito lá na frente. Vamos se classificar nessa Libertadores. Dá pra acreditar, dá pra sonhar, dá pra tentar ser o melhor do grupo geral, por que não? Então, meu irmão, o Diniz chegou em 10 dias e mudou a mentalidade desses caras. Você viu quando ele chama os jogadores na beira do gramado, todo mundo presta atenção nele aqui, ó. Quando que o Dorival fazia isso? Se fosse o Dorival, irmão, nós estávamos lascados. Por que o Corinthians não mandou o Dorival embora antes?
Por quê? E a gente implorou, pediu, e tinha torcedor que xingava a gente. Você é contra o Dorival, o cara ganhou a Copa do Brasil, o cara ganhou não sei o que. Ah, o Diniz ganhou alguma coisa? Ainda não. Mas já é uma mentalidade totalmente diferente daquilo que vinha sendo o Corinthians. Então isso ninguém vai poder negar. Que vitória do Corinthians, que início bom de trabalho do Diniz. A gente sabe que nem sempre vai dar para ganhar, o Diniz não vai fazer 500 jogos no Corinthians sem perder, mas ele vai conseguir resgatar aquilo que o torcedor tanto quer, que é a garra, que é a raça, que é a disposição, que é a entrega, que é a vontade, vai brigar quando tiver que brigar, e mais uma vez o Corinthians mostra que ele não precisa de Memphis Depay. Esse cara fora do Corinthians vai ser um alívio para os cofres, vai poder contratar mais outros bons jogadores, vamos fortalecer mais ainda nosso elenco, porque a gente não precisa de um vagabundo, pipoqueiro, cachaceiro, entrando em campo 2 vezes no mês e olhe lá ganhando 6 milhões de reais. Que definitivamente fique claro que o Corinthians não precisa de Memphis Depay. Vamos brigar pela Libertadores, vamos sair dessa posição incômoda assim do Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem capacidade para isso. Vamos jogar lá em Salvador no Brasileirão contra o Vitória agora, fazer esses 3 pontos pra gente se livrar lá dessa zona incômoda lá de baixo e o Diniz ter mais calma e tranquilidade para trabalhar. São uns jogos em cima do outro, mas dá para sonhar, torcedor. Vamos acreditar porque isso é Corinthians, porra! E amanhã a gente vai voltar no pós-jogo, ou no pós-jogo não, pós-jogo agora, amanhã a gente vai voltar para falar mais dessa questão do impeachment do Osmar, e a informação que eu recebi é que não vai ser aprovado isso no Conselho. Perdão. E nem tem que ser aprovado isso no Conselho mesmo, porque eu repito, um impeachment nessa altura do campeonato vai destruir todos os planos do Corinthians. Então diga não a mais uma tentativa de golpe no Corinthians, só que dessa vez articulada por Antônio Roque Cittadini, um cara que não tem credibilidade nenhuma para poder organizar nada. Isso é a política podre e suja do Corinthians, porque essa é a hora da torcida organizada ir lá, irmão. Impeachment os cambal. Cadê vocês aí da organizada? Essa é a hora, irmão. Vocês cobraram o jogador da hora legal, os caras começaram a dar uma resposta, mas vocês têm que ir lá também cobrar dirigente corrupto, dirigente vagabundo, tentando tumultuar o ambiente do Corinthians e tentando destruir um trabalho que o Osmar Stabile tá fazendo. Ele pode ser não nota 10, mas ladrão ele não é. Nota 7 ele tá sendo. Deixa o presidente trabalhar. Não tem gente que fala, deixa o chefe balançar? Deixa o Stabile trabalhar também, porra. E aí as torcidas têm que ficar de olho, porque senão os caras vão destruir com o ano do Corinthians. Deixa aí nos seus comentários se você gostou desse vídeo. Deixa seu like. Sempre peço aí para fortalecer a entrega do nosso canal, deixa um like, compartilha com outro corintiano e se inscreva no canal Voz das Arquibancadas ativando o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação do Coringão. E a gente vai falar muito mais de Corinthians, de política amanhã no nosso vídeo das 19 horas. Eu volto para poder fazer aí uma análise completa, falar da entrevista, como que foi, porque vamos comemorar essa vitória. O corintiano merece. A nossa situação era muito difícil nesses últimos anos, mas a gente consegue ver uma luz no fim do túnel, pelo menos dentro de campo. Se fora de campo ainda não tá do jeito que a gente quer, pelo menos dentro de campo as coisas tendem a melhorar na mão do Fernando Diniz. Então, mais uma vez, deixa seu like para fortalecer o nosso canal. Fechou? Fiquem com Deus, grande abraço a todos, tamo junto e vai Corinthians!